Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Chegamos ao capítulo 26 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, onde nós temos aqui o começo do fim do ministério terreno do Senhor Jesus. Não, o fim, vírgula, não é? Porque os discípulos dão continuidade à obra da evangelização. Mas quando eu me refiro à pessoa do Senhor Jesus, eu me refiro ao fim do ministério do Senhor Jesus terreno. Eu falo exatamente do momento que se aproxima a crucificação. Do momento em que vai se concretizando dois dos grandes e fundamentais passos do plano salvífico de Deus para a humanidade. Dois dos grandes fundamentais, né? Porque tem o primeiro, que é a encarnação, e os dois que eu me refiro é a morte de Jesus e a ressurreição. Porque sem a morte de Jesus, como está escrito, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Jesus, ele precisou morrer para que nós tenhamos o perdão dos pecados, o nome escrito no livro da vida, para que pudéssemos passar pelo processo do novo nascimento, que é o receber o Espírito Santo em nosso espírito, para que, inclusive, as obras do diabo sejam desfeitas, para que o aguilhão do pecado também fosse quebrado, o aguilhão da morte, que é o pecado, fosse quebrado. Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, ter comunhão com Deus. Jesus precisou morrer para que nós tenhamos a remissão dos pecados, para que nós, inclusive, fôssemos livres da condenação eterna. Jesus precisou morrer para que nós pudéssemos nos safar do inferno, nos livrar do inferno. Jesus precisou morrer para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E aí, o segundo passo é a sua ressurreição. Que o segundo desse caminho que eu estou falando, do capítulo 26, em diante. Porque aí você conta com a ressurreição, com a encarnação do Verbo, primeiro grande passo, o segundo grande passo, a morte de Jesus, o terceiro grande passo, a ressurreição. Como Paulo escreve, dizendo que se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa pregação e vã seria a nossa fé. E por Cristo ter ressuscitado, então a pregação não é vã, a fé não é vã. E por Ele ter ressuscitado, nós temos esta também possibilidade de ser ressuscitado, como está escrito em Tessalonicenses, e a gente ministrou no capítulo 24 e 25 sobre esse assunto escatológico, e que por Cristo ter ressuscitado, nós também haveremos de ressuscitar se morrermos daqui para a sua vinda, bem como os que
morreram em Cristo, ressuscitarão e se juntarão aos vivos transformados, ou se encontrarão, né? Porque os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, e subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esse capítulo 26, ele começa a registrar o fim, que é o começo desses dois grandes passos do plano, da concretização do plano divino de salvar a humanidade. A gente sabe que, por razões políticas e religiosas, humanamente falando, a morte de Jesus, ela é provocada pelos homens, mas Deus está no controle de tudo. Tudo está sendo direcionado por Deus. Os primeiros versículos desse capítulo 26 já nos aponta isso, não é? Porque a gente lê aqui do Sinédrio se reunindo para tirar a vida de Jesus. O Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, na época da Páscoa, estavam reunidos para tirar a vida de Jesus. E quem se juntava para fazer isso? Os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo estavam reunidos para este fim. Não é? O sumo sacerdote, inclusive Caifás, estavam reunidos para este fim, não é? De matar Jesus. Inclusive, a gente vai observar ainda nesse capítulo 26, Jesus perante o Sinédrio, e no capítulo 27, Jesus sendo entregue a Pilatos. E aí a gente fica sabendo exatamente que tudo isso tem envolvimento político e religioso, mas que vai se coadunando ao propósito de Deus, não é? Vai somando para o propósito de Deus, como disse Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E toda essa questão movida pelos sacerdotes, escribas e anciãos do povo e sumo sacerdote, era porque Jesus pregava com autoridade, né? Era porque Jesus fazia milagres, era porque Jesus dizia ser o Filho de Deus, era porque Jesus chamava a atenção do povo, que passava agora a adorá-lo, que passava agora uma boa parte do povo venerá-lo, uma boa parte do povo acreditar no seu messiano, na sua messianidade. Além de Jesus se constituir uma ameaça aos poderes políticos
do Império Romano. Mas Deus estava no controle. Agora, Jesus se constituiu uma ameaça não fazendo a coisa errada. Jesus se constituiu uma ameaça para essa turma toda, os políticos e os religiosos da época, por estar fazendo a coisa certa. Libertando os oprimidos de Satanás, libertando os cativos, dando vista aos cegos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. Glória a Deus. Evangelizando os pobres, curando os quebrantados do coração, apregoando liberdade aos cativos, pondo em liberdade os oprimidos e anunciando o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus. Se manifestando profeta que era, ao ponto de chegar a dizer que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, porque inclusive ele foi expulso de Nazaré. Louvado seja Deus. E aí os líderes religiosos começaram a invejá-lo. Se falar da contundência do Senhor Jesus, na declaração de dar a César o que era de César, dar a Deus o que era de Deus, palavras fortes, palavras impactantes, que fizeram inclusive que muitos dos seus seguidores já não o acompanhassem. Quando ele, inclusive, ministrava sobre ser necessário comida a sua carne, ser necessário bebido o seu sangue, pois do contrário, quem não comesse da sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria parte com ele, não teria vida em si mesmo, não seria ressuscitado no último dia. E aí muitos dos discípulos, ouvindo palavras como essa, diziam que o discurso era duro. E aí se escandalizavam nele. E quando aconteceu de Pedro questionar, não é? Louvado seja Deus. Ele chega para os discípulos e diz: quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro responde, para quem iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna. Este Pedro que é avisado no capítulo de número 26, que é o capítulo que estamos ministrando, é avisado que todos, inclusive ele, Pedro, se escandalizariam nele. Versículo 31. Em cumprimento ao que está escrito, que o pastor seria ferido e as ovelhas do rebanho se dispersariam. Mas ele depois ressuscitaria, indo diante deles para a Galileia. Aí Pedro
como sempre, tomando iniciativa, responde e diz: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Aí Jesus lhe diz que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. Aí Pedro: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Aí os outros discípulos disseram o mesmo. E ainda nesse capítulo 26, a gente vê Pedro negando a Jesus. Mas situações como essa, de Jesus dizer e acontecer e tal, mostrando não só o fluir da palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, mas apontando a sua deidade. Isso mexia com a vaidade, isso mexia com o brio, isso mexia com muita coisa do sistema religioso da época. E o sistema político percebia em Jesus uma ameaça de juntar as pessoas, né, e fazer uma revolução. E como Jesus já era entendido como sendo o rei dos judeus, que é o que inclusive Pilatos lhe lança em rosto, né? No capítulo 27, que vamos chegar lá, versículo 11, porque já havia uma aclamação do povo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas o honraram, as pessoas o aclamaram: bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Ora, quando foi anunciado que Jesus iria nascer, né, já haviam planejado matá-lo. O rei Herodes, quando ouviu por parte dos magos, lá no capítulo 2 de Mateus, por exemplo, que os magos questionavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2, versículo 2. Aí o versículo 3 diz que o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, toda Jerusalém com ele. E foi congregado todos os príncipes, sacerdotes e os escribas, o povo. E Herodes perguntou onde era que haveria de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judá, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E aí Herodes mandou chamar secretamente os magos e inquiriu exatamente acerca daquele tempo em que a estrela lhe aparecera. E agora Jesus já está com os seus 33 anos de idade. Então é ele. Ele é aquele que os magos vieram do Oriente adorar. Então vamos matá-lo. Mas é Deus no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus. É tudo somando
para que o plano divino se cumprisse. Agora volto a dizer, Jesus fazendo a coisa certa. Mas até acontece conosco, longe de sermos o Cristo, que até as coisas que infelizmente acontecem de maneira trágica em nossas vidas, de maneira errada, Deus transforma em bênção, como aconteceu com José, que dá testemunho disso, que o mal que os irmãos tentavam contra ele, Deus transformou em bênção. Não é? Porque o que Deus determinou está determinado. Agora não vamos, com isso, enveredar por um caminho tortuoso, fazer coisa errada. Como já escutei pessoas dizerem, eu vou me desviar do evangelho para voltar com um testemunho bonito. Isso não existe. Por que não se encher do Espírito Santo para ser bonito, o manifestar da glória de Deus através de uma vida santificada, de uma vida aplicada, de uma vida dedicada às coisas de Deus? Por que comer das migalhas, das bolotas dos porcos? Por que trocar um prato, o direito da primogenitura por um prato de lentilha? Por quê? Pedir a herança do pai e gastar pelo mundo afora. Não precisa disso. Pessoas que querem chamar a atenção, sendo diferentes, na maneira de vestir, no corte de cabelo, tatuando o corpo, colocando piercing, cerrando os dentes, fazendo a orelha ficar pontuda, puxando o olho, fazendo plástica para ficar com a cara de gato, de bicho. Pessoas que querem chamar a atenção fazendo coisas ridículas. Por que não chamar a atenção se enchendo do Espírito Santo? Por que não chamar a atenção procurando fazer a vontade de Deus? Por que não chamar a atenção se santificando, fazendo a diferença, fazendo a coisa certa? Simplesmente fazendo a coisa certa. Para que qualquer eventual oposição, para que qualquer eventual catástrofe, para que qualquer eventual tragédia, para que qualquer eventual tropeço seja transformado em bênção e também até some, para o nome do Senhor ser glorificado. Jesus estava fazendo a coisa certa. A morte de Jesus é religiosamente dedicada aos judeus, politicamente dedicada aos romanos, mas nós sabemos que Jesus veio para esse propósito, não é? Por isso que ele disse, a minha vida eu a dou, ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou e tenho o poder de tornar a tomá-la. Glória a Deus. E no capítulo 18, precisamente o capítulo 16 de Mateus, Jesus tratando deste assunto, Jesus tratando do assunto de que iria, glória a Deus, para Jerusalém, Mateus 16 e 21, e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro o chama à parte, repreende-o, dizendo ao Senhor, Senhor,
Tem compaixão de ti mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você pode voltar a ouvir a ministração do capítulo 16, no Face, tem aí, o Guilherme Stome postou, tá? Mateus capítulo 16, você pode voltar a ouvir essa ministração. Mas eu volto a dizer aqui, que apesar do sentimento expresso por parte de Pedro, um sentimento humanista, um sentimento bonito, mas por contrariar o propósito da encarnação do Verbo, foi uma atitude maligna a de Pedro, porque contrariou o propósito da encarnação do Verbo, propósito de Deus. Jesus veio para morrer por nós. Jesus veio para morrer por nós. Isso não isenta os homens que o crucificaram, isso não isenta os homens que o levaram à cruz, porque eles tiveram um sentimento odioso, um sentimento, observe, maligno. Consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem, diz o versículo 4. E tinham só o cuidado de não fazer durante a festa, para que não houvesse alvoroço entre o povo. Mas já havia a maquinação de seus pensamentos, que era má. Já era má. Jesus já havia, inclusive, alertado os discípulos que dali por diante, há 2 dias, era a Páscoa e o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. Jesus já sabia. Louvado seja Deus. Já se manifestava aqui a onisciência do Senhor, ou a palavra do conhecimento, porque ele estava como homem. E aí acontece de ele ser, do versículo 6 em diante, ele, como o próprio Senhor Jesus disse, ser preparado para o sepultamento, quando ele, estando em Betânia, na casa de Simão leproso, aproxima-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derrama sobre a cabeça dele, que estava sentado à mesa. E quando os discípulos viram aquilo, ficaram indignados, porque o unguento era precioso, podia ser vendido por um grande preço, e é o que argumentam. Isso podia ser vendido por um grande preço e dar dinheiro aos pobres. Mas Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Humanamente falando, né? Fisicamente falando. E aí o Senhor diz que o derramamento daquele unguento sobre o seu corpo foi ele sendo preparado para o sepultamento. E que aquela atitude da mulher, onde quer que fosse pregado o Evangelho, glória a Deus, isto seria trazido à memória. Isso está se cumprindo inclusive hoje. Está se cumprindo agora.
Está sendo trazido à memória o feito desta mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí acontece a traição de Judas, o Iscariote, que foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E aí ele pede lá o que os homens queriam dá-lo para que ele entregasse o Senhor Jesus. E aí pesaram 30 moedas, deram lá a Judas. E desde então buscava oportunidade para o entregar Jesus. Louvado seja Deus. E aí começa a Páscoa que era uma festa sagrada que lembrava o fato histórico da saída do povo de Israel do Egito. Na Páscoa se comemorava e se comemora por parte dos judeus a passagem do anjo destruidor pela casa dos judeus, sem lhes causar dano, devido ao sangue do cordeiro aspargido nos portais e no batente superior das portas das casas dos judeus. E agora a Páscoa, que é o tipo exatamente da crucificação de Jesus, a crucificação que ocorre exatamente no dia da preparação da Páscoa. Por isso que está escrito em Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que ele, Jesus, é a nossa Páscoa e que foi crucificado por nós. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto a Páscoa está sendo celebrada, Jesus institui a Santa Ceia. Aí vale a pena pontuar que a Páscoa é uma comemoração judaica e que nós cristãos não a comemoramos, nós celebramos a Santa Ceia. A Páscoa não é comemorada por nós, é uma festa judia. Principalmente, e muito menos, porque não é essa Páscoa que os judeus verdadeiros comemoram, que tem coelho que bota ovo ainda mais de chocolate. Não é essa Páscoa, tem nada a ver. A Páscoa bíblica é cordeiro assado, pães asmos, erva amarga. A Páscoa dos judeus, que é como o dia da independência aqui do Brasil. Ela comemora exatamente a saída do povo de Israel do Egito. E se nós cristãos não temos nada exatamente a ver com a Páscoa verdadeira, muito menos com a comemoração pagã que acontece, por exemplo, no nosso calendário em meados do mês de abril. Não temos nada a ver com isso. É paganismo, é comércio. Não tem nada a ver. Jesus institui a Santa Ceia, que é quando, enquanto comiam a Páscoa, ele pega o pão, versículo 26, abençoa, dá aos discípulos e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois ele pega o cálice e, dando graça, diz: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue
do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ora, Jesus morreu obviamente por todos, mas ele é bem claro em dizer por muitos, porque nem todos acreditam, nem todos querem, nem todos o buscam, nem todas as pessoas buscam ao Senhor para ter o perdão dos pecados. Então, são muitos. Infelizmente, não são todos. O propósito de Deus é que todos se salvem. Por Deus, todo mundo se salvaria. Se as pessoas não querem muita coisa com Deus, é como dissemos na ministração final do capítulo 26. Muitas só buscam a Deus quando estão no ai, no ui. Só querem Deus depois que a empresa fale, o casamento está comprometido, a saúde está comprometida, as finanças estão comprometidas, ou então se sentem ameaçados de algum mal. Aí, os pés de Jesus. Mas depois que melhora, um abraço. Tchau, Jesus. Mas ele morreu por todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amou o mundo de tal maneira. Louvado seja Deus. E aí acontece depois de o Senhor avisar Pedro, conforme já abordamos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 26, versículo 36. Jesus agora leva consigo Pedro, Tiago e João a um monte chamado Getsêmani, a um lugar chamado Getsêmani. E diz ali: sentai aqui enquanto eu vou ali, eu vou além orar. O Senhor chega para ele e diz: a minha alma está angustiada, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui, vigiai comigo. E aí, quando ele vai um pouco mais distante e ora, rogando ao Pai, se possível passasse dele o cálice sem que fosse como ele quisesse, sim como o Pai queria que fosse. Mas voltando, acha os discípulos adormecidos. Os discípulos estão alienados, os discípulos estão sem saber o que está acontecendo em volta. Me lembra muito de nós, que estamos desapercebidos, estamos muito além, aquém do perigo que nos cerca, das coisas que estão para acontecer. Irmãos, há muita coisa acontecendo nos bastidores, muita trama do maligno, a trama do homem da iniquidade, o anticristo. Há muita coisa acontecendo e nós todos desapercebidos das investidas de Satanás, desapercebidos da volta de Jesus, desapercebidos dos males, dos perigos espirituais que nos ronda, que nos cercam. Há muitos de nós desapercebidos, com a mente ocupada no que comer, no que vestir, no que beber, os prazeres desta vida, nas coisas do dia a dia, simplesmente nas coisas do dia a dia. Sim, devemos nos preocupar com as coisas do dia a dia, mas sobretudo está vivendo na perspectiva de que a qualquer momento estaremos na eternidade, seja por morte ou seja pela vinda de Jesus. Aí você diz: pastor, o senhor sempre fala disso, o senhor sempre diz isso.
É porque Jesus e os discípulos, os apóstolos, quando pregavam nessa perspectiva. Eu estou ministrando sobre o livro de Tiago. E no capítulo 2, eu já falei aqui do capítulo 1, Tiago aborda a sua epístola tratando da realidade presente, quando ele fala de salvar a alma, mas ele fala do galardão que é a coroa da vida. Então ele está pensando na volta de Jesus. E quando ele escreve o capítulo 2, ele fala do julgamento, ele fala do juízo final. Então ele está falando dentro dessa perspectiva também. Louvado seja Deus. Por isso que eu não posso falar sem estar me lembrando, sem estar lembrando a você disso, prezado irmão, prezado ouvinte, que a qualquer hora podemos morrer e a qualquer hora Jesus pode vir buscar a sua igreja. E tanto um como o outro episódio é determinante para a nossa condição eterna, porque depois da morte segue-se ao juízo. E a vinda de Jesus é determinante para a nossa situação eterna. Por isso que é necessário chamar a sua atenção. Louvado seja Deus. Por isso que é necessário acordar, bênção. Acordar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para isso precisamos vigiar, para isso precisamos orar. Como diz o Senhor Jesus. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por 3 vezes acontece isso aos discípulos. Por 3 vezes acontece isso aos discípulos. Que estavam desapercebidos do que estava acontecendo. Jesus estava prestes a ser entregue. Como diz o versículo 45. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. E aí acontece de Jesus ser preso. Porque quando ele está falando, chega Judas, um dos 12, e uma grande multidão com espadas e porretes, da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor aponta Jesus com um beijo e diz: é esse, prendei-o. E os homens se aproximam de Jesus, saudando, beijando-o, prendem Jesus. E a Bíblia diz que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. A gente sabe que esse foi Pedro. E o rapaz que teve a orelha cortada, o nome dele era Malco. E Jesus logo repreende ele para que ele guardasse a espada. E Jesus bota a orelha do camarada no lugar. Jesus que podia rogar ao Pai que lhe enviasse uma legião de anjos. Mas ele não faz isso, porque ele estava consciente do propósito divino e do cumprimento das Escrituras que diziam que assim convinha se acontecer. Louvado seja Deus. E aí Jesus então é logo levado ao Sinédrio. O Sinédrio do que falei há pouco. O Supremo Tribunal dos Judeus.
E aí começa a maldade com Jesus. Mas enquanto ele está sendo levado lá, a palavra de Deus nos diz que os príncipes dos sacerdotes, anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra ele para poderem dar-lhe a morte. Não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Chegam duas pessoas dizendo: ele disse que podia derrubar o templo de Deus e de reedificá-lo em 3 dias. E Jesus calado. Jesus não respondia coisa alguma aos que se opunham a ele. Guardava em silêncio, assistindo o sumo sacerdote, que insistia que Jesus dissesse ser o Cristo, ser o Filho de Deus. O que Jesus responde: tu dizes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote rasga suas vestes. Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. E aí cospe no rosto de Jesus, dão murro em Jesus, esbofeteiam Jesus. Profetiza agora. Pá, um soco. Quem te bateu? Tome pancada em Jesus. E Pedro assentado lá de fora no pátio. Aí chega uma pessoa e diz: tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele nega. Não sei o que dizes. E aí se retira dali. Uma criada ao ver, diz: esse também estava com Jesus Nazareno. E ele nega outra vez. Não conheço tal homem. Pedro, irmão, dizendo que não conhecia Jesus. Veja que coisa. Aí você se escandaliza com isso, com Pedro. E por quê? E por que está tão frajuta na fé? Por que nós muitas vezes nos comportamos tão frajutos na fé? Quem somos nós para criticar Pedro, se nos mostramos tão frajutas na fé? Não, mas porque se fosse eu não negava Jesus não. Por menos de que isso tu estás negando? Por menos que isso tu estás desistindo de Jesus? Por menos de que isso tu não tens vivido como deveria viver o cristianismo? Não tens vivido como deveria viver o evangelho? Meu irmão, não existe ninguém melhor do que ninguém, não. Para com esse negócio de querer ser melhor do que os outros, de querer ser mais santo, de querer ser mais justo, de querer ser mais correto, de querer... Seja, mas não bota ninguém para trás. Você deve ser mais santo, você deve ser justo, você deve ser correto, mas não bota ninguém para trás. Não queira humilhar ninguém, não queira estar se sobrepondo às pessoas. Não temos esse direito, porque ainda assim somos pecadores, mesmo fazendo o nosso dever. É dever nosso, é necessidade que é em nós ser fiel, se santificar, ser correto. É dever nosso, não é favor nenhum, não. Ninguém venha trocar trombeta diante de Deus por estar fazendo a coisa certa, que não está fazendo mais do que a sua obrigação. E ainda não é isso que vai salvar você. E ainda não é isso que vai lhe salvar. O que salva é a graça, é a misericórdia de Deus. Aí Pedro nega a segunda vez, Pedro nega a terceira vez, aí o galo canta. Eita. Aí o galo canta.
Quando o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chora amargamente. Meu irmão, minha irmã, isso não é simplesmente emocionante, isso é racional. Meditemos com muita racionalidade nesse capítulo 26 de Mateus. E entre as narrativas que temos feito deste capítulo, procure absorver a mensagem que foi anunciada, as verdades que foram pontuadas, os princípios, os valores que foram pontuados aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que esta palavra, essa administração de hoje, diferente, não é? Diferente, mas que não só lhe emocione o texto, mas lhe faça refletir, principalmente sobre esse último episódio aqui, a negação de Pedro. Lhe faça refletir para que, se está sendo fajuta a sua fé, você venha qualificar-se, venha qualificar a sua fé, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.